Meu Deus do céu, essa mulher tá doida. Calma, gente, calma. Não precisa sair do vídeo, tá? Eu não tô doida ainda, mas eu também não garanto que eu não vou ficar. E aí, tudo bem com você, amiga crocheteira? Olha que bagunça. Gente, hoje tá uma bagunça doida. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Sobra de rosa, sobra de laranja, sobra de verde, vermelho. Esses tons mais neutros ali, também sobras de amarelo. E tem essas sobras aqui menores não, algumas tem bastante coisa, mas por exemplo, esse vermelho, que é sobra pequena, esse salmão fluorescente Eco Brasil tem sobra pequena, esse amarelo também. Os outros têm uma quantidade maior. Mas pra que essa bagunça? Vocês vão me perguntar, Jade, pra que tu quer tanta bagunça? Gente, eu vou explicar pra vocês. Tá chegando o final do mês, tô com orçamento super apertado, apertadíssimo. Não tô tendo condição nem de pagar as minhas contas desse mês. Eu preciso ir de uma média de R$ 300 para poder respirar esse mês. Por isso, ontem eu estava conversando com umas amigas no grupo de crochê que eu tenho, né? Graças a Deus, bem ativo, muito bom. As meninas, muito gente boa mesmo. E daí eu pedi para elas inspirações de tapetinhos mais básicos, mais simples, diferente daqueles que eu gosto de trabalhar. O que eu gosto de fazer é coisa com bastante cor, é coisa com flor. Mas, eu tenho muita sobra aqui e tô precisando fazer dinheiro rápido. Então, eu preciso de bases de tapete rápido, preciso de tapetes bem econômicos, tapetinhos simples para todos os bolsos, né? Eu tava conversando com uma das meninas e ela falando, Jade, você faz as coisas muito bonitas, você tem que fazer também para quem tem pouco dinheiro, para quem não pode pagar pelos tapetes mais arrumados. E ela está certíssima. Então eu já comecei aqui, ó. Essa base eu vou desmanchar. Essa base ficou muito linda. Eu ia fazer um tapete tulipas, só que esse verde aqui já era uma sobra. E daí, para mim fazer as tulipas, eu ia usar um rosa neon, que eu tenho mais ali guardado, não trouxe para colocar com as sobras porque eu já tenho planos para ele. Ó, seria esse rosa neon, só que o material que me sobrou de verde foi esse, e eu ainda ia precisar de mais verde para fazer o bico. Então não ia dar para fazer as tulipas com rosa e voltar com o bico nessa cor. E se eu colocasse uma outra cor também não ia ficar legal. Então eu resolvi que eu vou desmanchar essa base para fazer ou um tapetinho espiral, com uma base dessa aqui, ó. Aqui eu vou passar um outro verdinho, esse daqui, ó, que é um tomzinho mais fraco do que esse, tá vendo? Vou passar esse verdinho aqui no rosa. E depois eu vou passar uma base primeiro, algumas carreiras no barbante cru. E depois eu vou desmanchando, usando esse daqui primeiro, né? E depois desmanchando essa base para fazer o restante do tapete. Talvez eu consiga fazer aí 2 tapetes desse, formando um parzinho. Aí esse meio aqui vai ficar como se fosse as flores, tá? Aí com o laranja eu também já preparei aqui essa base. Eu tinha sobra muito pequenininha, olha. Essa sobra muito pequenininha aqui desse mesclado da Barroco, esse aqui é um prêmio. E daí eu resolvi fazer uma base dessa e provavelmente eu faça mais uma, tá? Pra mim fazer a mesma coisa que eu vou fazer com o verde. Uma base, passo o verdinho, esse daqui, pra eliminar logo, né? Passa esse verdinho, depois uma base no barbante cru e depois o restante nesse salmão neon. Aí esse daqui eu creio que vai ser uma peça só, desse jeito que eu tô falando. Por quê? Porque eu quero fazer um chama cliente, claro, com adaptação, porque o chama cliente no meu ponto ele fica muito pequeno. Vou dar uma aumentada e quero fazer um parzinho de chama cliente com esses 2 barbantes, né? O salmão comum e o salmão neon. E também com esse salmão eu quero fazer um parzinho de chama cliente com esse bege, que veio muito lindo, mas veio parecendo uma areia, tá? Aí eu quero fazer um parzinho de chama cliente desse daqui e um parzinho ou um tapete. Vou ver o que dá para fazer com esse, né?
de chama cliente assim, tá bom? Aí eu trouxe aqui o barbante lilás. Ai, meu Deus do céu, começou a desmoronar tudo. Eu trouxe aqui o barbante lilás, porque eu ainda vou fazer uma outra base aqui de rosa. Eu não sei se eu uso esse ou se eu uso esse aqui que tá no meio das sobras. Deixa eu tirar aqui, senão vocês não conseguem ver a cor. Que tá muito lindo, ó. Parece um rosa iogurte, tá vendo? E daí eu faço um desse aqui com esse barbante. E depois eu faço o mesmo esquema desse verde também, que eu falei que eu vou fazer para vocês. Base crua e as, as beiradinhas lilás, tá? Aí talvez eu faça um parzinho. Eu vou conseguir fazer tudo? Não sei, até porque eu só tenho hoje. Amanhã eu tô trabalhando e talvez no sábado, no domingo já é praticamente impossível eu conseguir fazer crochê. E segunda-feira eu sei que eu tenho até o dia 27 para eu arrumar um dinheiro. Aí eu também tenho algumas ideias aqui para fazer com os amarelos, ó. Tem bastante amarelo, também tem vermelho. Tem uma ideia para fazer também com cinza. Não sei o que eu vou conseguir fazer. Aqui dessas sobras pequenas tinha muito mais. Só que semana passada eu fiz um pezinho de porta para presentear uma amiga. E daí, graças a Deus, eu consegui usar bastante dessas sobras desses tons assim. Ficou a coisa mais linda. Aí tem também aqui umas sobras de vermelho. Talvez eu faça um tapetinho, assim, ó, cinza com vermelho. Esse vermelho aqui tá muito feio, mas se eu colocar com cinza, ele dá uma acendida. Então, eu acho que vai ficar legal. Então, assim, eu não vou prometer muita coisa, porque eu também mudo muito de planos, né? Eu vou tentar fazer o máximo possível. Ah, deixa eu só mostrar pra vocês. Também tem um verde. Deixa eu ver, esse daqui é fio 4. Esse aqui provavelmente eu não vou usar agora. Mas eu tenho essas sobrinhas aqui de verde e tenho esse grande. Talvez eu faça um tapete desse aqui também, com uma basezinha vermelha, né? Essa base no vermelho. Aí eu passo esses verdinhos assim, e a base crua depois. E por último, o verde bandeira. Verde bandeira aqui para mim é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com ele, porque nem todas as peças que eu vejo no verde bandeira ficam bonitas. A única coisa que me chamou muito, muito, muito a atenção uma vez foi um tapetinho que eu fiz, que eu vi na internet que tinha a florzinha vermelha, a base crua e o restante dele no verde bandeira. Esse sim ganhou meu coração, por isso que eu vou tentar fazer desse jeito. Mas de outra maneira, gente, esse verde não ganha meu coração. Eu acho ele muito lindo, só que eu acho ele muito difícil de combinar. E dependendo de como a gente coloca o vermelho junto com ele, fica muito brega. Então, não é uma coisa assim que para mim é fácil de trabalhar, não. Mas vamos ver o que vai sair daqui, né? Não vou garantir muita coisa, mas vou ali produzir. Não falei para vocês esse aqui, ó. Mas esse tapete, gente, já é o início. Esse tapete aqui é o modelinho Sara. É o modelo que eu vou fazer com todas as bases desse aqui que eu falei para vocês, porque ele começa assim. Esse daqui eu vou fazer em cor única, né, nessa cor chumbo aqui, porque pode ser que tenha alguém que queira. Aí talvez eu faça um parzinho dele todo assim, olha, sem nenhum detalhe, sem nenhuma outra cor. Aí talvez eu faça um parzinho dele e através dele, para não ficar sempre assistindo vídeo aula, aí eu vou fazer todos os outros que eu tenho em mente de fazer através desse tapetinho, tá? O modelinho Sara. Então, dois modelinhos eu quero trabalhar aqui. O modelinho Sara e o modelinho chama cliente, tá bom? Ou espiral. Eu amo o modelo espiral, mas eu tenho dificuldade porque geralmente as videoaulas ficam muito pequenas. Eu tenho dificuldade demais de ficar depois pesquisando para saber como que aumenta, que aí eu vou perder tempo. Então, vamos ver aqui o que que vai sair e eu volto com vocês assim que os meus tapetinhos estiverem prontos. Pessoal, voltei aqui com a minha produção. Hoje, se não me engano, é dia 29 de agosto, né? Já tem uma semana que eu comecei a trabalhar com esses tapetes. E também no meio dessa produção, que não foi tão grande assim, né? E aqui já tem um que tá fora, que já foi vendido.
No meio dessa produção, eu também estava fazendo algumas encomendas, tá? Eu fiz planos de fazer de 2 a 3 modelos, né? Prático chique, aquele espiral, e esse modelinho aqui, que é o modelo Sara. Mas depois eu decidi fazer somente esse modelo por enquanto. E quem sabe para as próximas semanas eu tire uma semana para fazer modelo espiral com sobras, né? E mais uma semana para produzir o outro modelo, tá? Agora eu já estou quase saindo para trabalhar, só na quinta-feira, então eu tenho pouco tempo. Mas como eu já vou fazer a entrega de alguns deles hoje, eu não quero perder essa oportunidade de mostrar para vocês, tá bom? Lembrando que tem um que já foi vendido e tem mais dois que eu ainda estou produzindo porque também já foram vendidos, ok? Já falando para vocês, lembrando que esse aqui é o modelinho Sara, tá bom? E alguns ficaram ali com 241 gramas, alguns passaram de 250 e deu para me vender ainda no valor de R$ 30, ok? Então, eu fiz essa promoção de tapetinho de R$ 30 e graças a Deus tá saindo, tá? Até agora só ficou um sem vender, que é o mais escuro, que na minha opinião foi o que eu mais gostei e que provavelmente eu vou pegar pra mim, tá bom? Então, vamos levantar aqui a câmera, depois eu peso pra vocês cada um deles e já falo pra vocês também a medida. O primeiro é esse daqui, que eu fiz com salmão, da Eco Brasil, salmão, né, neon. Ele parece um laranja. Na verdade, acho que ele é um laranja, só que não nessa tonalidade que vocês estão vendo, tá? Aqui tem tipo um rosado no meio desse laranja. E aqui tem até um fiozinho que eu não tinha visto ainda, mas eu vou deixar aqui sobressaindo para depois eu cortar. Vendi esse daqui. Vamos pesar ele. Olha só, esse daqui deu 255 gramas. Gente, eu gostei muito de fazer esse tapete, porque ele é um tapete muito econômico e ele fica com um tamanho muito, muito bom. Muito bom mesmo, tá? Olha, esse aqui foi o que eu mais gostei. Acho que eu não mostrei, né? Ó, esse aqui, ele é todo de uma cor só, mas as minhas clientes não quiseram ele de uma cor só, até porque os outros também ficaram lindos, né? Ó, todo de uma cor só, na cor chumbo. Eu amei esse daqui. Esse aqui provavelmente vai ficar pra mim mesmo. Ó, 242 gramas. A medida desse daqui ficou 69 centímetros, tá? Acredito que aquele laranjinha ficou maior. Esse daqui, deixa eu aproveitar e medir com vocês. Olha, esse daqui ficou com exatamente 70 centímetros, tá? Ele parece que é muito maior. Gente, olhando assim, na onde que a gente encontra um tapete com menos de 300 gramas nessa medida, né? 42 aqui, ó, 42. Vamos ver o peso dele, né? Ó, vocês estão vendo que deram tapetes muito lindos, olha esse. 273, esse aqui pesou mais, tá vendo? Mas mesmo assim é econômico para essa medida. Esse daqui é chumbo com cru. Gente, esse centro aqui eu fiz com algumas sobrinhas de rosa que eu tinha, tá? Eu lembro que eu mostrei para vocês aí no início, algumas sobrinhas. Lembro também que eu tinha falado que eu ia fazer tapete. Ah, eu esqueci o nome do modelinho. Que eu ia fazer com esse laranja aqui e o salmão comum. Mas provavelmente, aliás, não vai dar para me fazer porque eu vendi 2 desse daqui, tá? E aí eu vou precisar produzir mais um. E o que tem ali, a quantidade de material, só dá para produzir o segundo daquele que eu já vendi, tá bom? Aí tem esse daqui, que é chumbo com cru. Para fazer esse centrinho aqui, olha, eu gasto 5 gramas, esse rosa, e gasto 9 gramas do verde. E essa base completa aqui, eu gasto 82 gramas para fazer até a parte crua, tá? Já contando com os 5 daqui e os 9 daqui, que dá 14 gramas, tá? Então, depois vocês façam as contas. Total aqui até a parte crua, 5 carreiras, gasto 82 gramas,
e só essa parte aqui do rosa e do verde, 14 gramas, tá? O restante é do fio colorido mesmo, tá? Vamos tirar a medida dele. Gente, esse daqui até me surpreendeu. A medida desse daqui ficou 44 por 72 gramas. Oh, por 72 centímetros. Vamos ver o peso. Ai, meu Deus, 72 gramas. Vamos lá, vamos lá. E aqui, 265 gramas. Ele pesou mais, mas vocês estão vendo que ainda é econômico, né? Uma medida dessa. E aqui o último, mas não menos importante, que eu também vendi 2 dele. Esse lilazinho aqui, que fica muito lindo em quarto de criança. Foi assim que eu anunciei lá no meu Instagram, né? Eu fiz alguns stories, apareci. Tô seguindo muita dica da Bruna, tá? Esqueci o nome do canal dela, mas é uma artesã que chama Bruna. E sempre ela vem trazendo muita dica, dando muito conselho, conversando com a gente sobre várias coisas. E nisso ela fala, aparece, fala do seu produto, das qualidades, enfim. E eu tô fazendo isso, seguindo as dicas dela, né? Eu apareço, eu mostro o que eu tenho, fiz essas peças aqui mais econômicas para estar vendendo e graças a Deus até agora tá dando certo, tá? No primeiro dia que eu postei, fazendo as bases, eu vendi 2. Aí, antes de ontem, eu consegui vender um que não está aqui. Ele eu fiz com sobrinhas de cinza e rosa. E ontem eu fiz a venda desse lilás, aquele do verde e do bege, ou bege não, do chumbo com cru, tá? Então, esse e esse eu estou levando agora para fazer entrega, tá? Aí esse daqui e mais um desse vai para minha tia, tá? E também vendi mais um desse daqui e eu vou produzir. E se eu conseguir vender mais, eu vou produzir mais desse daqui. Somente do verde que não tinha, porque era sobrinha, não tem como, tá? E, e do laranja também eu só vou conseguir produzir um. Mas eu gostei muito dessa produção, gostei muito da promoção, o pessoal viu bastante os meus stories, gostou, né? E é assim, a gente tem que ir produzindo, tem que ir aparecendo, né? Porque senão a gente não consegue vendas. E daqui em diante eu vou fazer sempre assim. Eu vou aparecer, vou mostrar meu dia a dia e vou falar dos meus produtos, tá bom? Então vocês me desculpem aí a voz meia rouca. Eu realmente tô com aquela gripe que tá pegando, acho que o Brasil inteiro. É com muita febre, com muita dor, com muita gripe, muita coriza. Mas eu estou me recuperando, tá bom? Um beijo pra vocês. Obrigada por terem ficado aqui até o final desse vídeo, tá? Mais pra frente eu trago outros modelinhos. Os outros 2 modelinhos que eu disse pra vocês que ia trazer. E venho também pesando, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.